Olá, meus alunos aqui do Invest, olá, meus alunos da disciplina de Educação e Novas Tecnologias. Que saudade de vocês, vocês estão fazendo uma falta imensa, certo, aqui na faculdade. E nesse tempo aqui de isolamento social, eu venho trazer aqui com vocês aqui continuidade das nossas disciplinas que nós trabalhamos, né, com os conteúdos que já trabalhamos em sala, dando sequência também a conteúdos que ainda nós não apresentamos. Tá, professor Rogério aqui com imensa saudade de vocês, mas nesse momento é ideal que nós tenhamos esse afastamento aqui, né, e isolamento social. Eu estava discutindo na disciplina de vocês de Educação e Novas Tecnologias as revoluções que mudaram o mundo do ponto de vista tecnológico e como que isso, né, se incidiu na educação. E eu falei lá, né, vim trazendo da primeira renascença, da segunda renascença, da importância, né, da escola como instrumento disso aí. Tá? Então, por mais que a gente mudou as tecnologias, né, como é que fica o professor dentro desse contexto? Né? Então, se as escolas profissionais ignorarem a tecnologia, como que vai ser essa escola que nós estamos falando hoje? Né? A escola que ao menos se transforme deverá perder sua condição de local privilegiado de ensino e aprendizagem. Será que a escola vai perder mesmo esse espaço, meus queridos? Será que a escola vai estar fora de desuso, fora do contexto? Não acredito muito nisso, porém a escola ela vai sim perder um espaço a partir do momento em que ela não dê conta, certo, de expressar conhecimento. E aí esse conhecimento, se comparando com o quantitativo de conhecimentos externos que estão hoje sendo propostos, a gente tem uma dificuldade muito grande, né, de concorrência com esses espaços educadores. E o parte do texto também fala o seguinte: o professor está ameaçado de perder a condição de principal detentor e intermediador do saber? Sim, meus amigos, ele está sim, né, ameaçado. Por quê? Porque hoje ele não é mais a fonte única de saber. Não existe mais o contexto entre mestre e aprendiz. Nós estamos hoje num momento globalizado. Então, o conhecimento e a difusão de conhecimento ela é feita por várias partes do mundo. Né? Se vocês observarem o contexto do coronavírus, ele nasceu lá em dezembro. Né? Até chegar aqui, mas nós já tínhamos informação de como que isso ia se dar e qual seria o impacto da chegada disso aqui no estado de Mato Grosso. Então, a todo momento, né, nós temos que estar atualizados e integrados às ferramentas educacionais tecnológicas para que nós não sejamos alvo de aparelhagem de desuso. E a escola, né, dentro do novo paradigma, ela precisa primeiro pensar em como que esse professor e essa escola precisa ser. Primeiro, essa escola ela precisa levar uma formação de inteligência emocional e socioemocional. Ela precisa gerar, né, inteligência. Ela precisa fazer com que a pessoa que esteja dentro dela realmente tenha capacidades de poder, né, utilizar a sua criticidade e os seus interesses. A escola e a análise da informação de valores e de interesses, ela precisa criar, né, dentro dos seus estudantes, seres que deem conta de analisar o contexto do mundo e fazer ali análise da diferença dos seus valores, a lista dos seus interesses, como que a informação chega até você e como que você trabalha com essa informação. Então, ela precisa criar cidadãos críticos. Tá? A escola ela precisa trabalhar com o seu planejamento de vida. Eu acho que eu já falei com vocês algumas vezes sobre a ideia de projeto de vida e quanto isso é importante, uma vez que o projeto de vida é a organização sistematizada do que o aluno, né, precisa da escola para alcançar os seus objetivos na saída dela. Ou então, né, o que você, a estudante de pedagogia do Invest, hoje precisa da faculdade Invest para que você saia profissional para o mercado de trabalho. E o professor, ele precisa agir como facilitador, né, fugir do contexto de educação bancária, de transferência e acúmulo de conteúdo. Ele precisa ter um mediador nesse caminho. Sabe? Ele apresenta o conteúdo, ele debate, né, ele instiga, mas ele facilita, tem que buscar ferramentas de facilitação do processo acima da aprendizagem. Ele precisa também ser catalisador. Tá? E qual que é essa ideia de catalisador, né, de professor catalisador? Aquele que busca ali buscar as atenções de todos para que nele as pessoas possam ter interesse na aprendizagem. E o que é esse professor contagiador, gente? Aquele que realmente ensina com vontade, com gosto, com amor à profissão, aquele que realmente tenha sabor em ensinar, né? Pensando que todos vão ter uma aprendizagem significativas. Tá? Ok? E a alfabetização, né? A gente precisa, nesses tempos atuais, conhecer o que é um computador.
Tá? Como que ele funciona, de que forma que ele funciona, né? E como que você pode, através dele, né, melhorar os seus trabalhos educacionais. Como que se utiliza um computador através de situações do dia a dia, planilhas de edição de texto, de cálculos, de banco de dados, de gráficos, de acesso à internet. A questão dos domínios, né, que é usar o computador em tarefas específicas com que cada um precisa no dia a dia. A autonomia de você programar um computador a fazer atividades como essa que nós estamos fazendo aqui de uma gravação de aula. Né? E na escola, utilizando ele com ferramentas administrativas e financeiras, com comunicação e acesso à formação e o principal, através, né, de atividades pedagógicas. Né? E na educação, o computador pode ser encarado como o quê? Como ferramenta, né, que não pode encarar mais do que uma rede, né, ele não pode realmente ser a reinvenção da roda, mas ele é uma ferramenta. Certo? Porém, não significa que mais que ele não seja a invenção da roda, que não seja imprescindível ao uso da ferramenta para que nós possamos melhorar os contextos de sala de aula. E a moral da história, né, não podemos dizer que a ferramenta que estende as capacidades em nossas funções mentais de buscar, processar, armazenar, recuperar e transmitir, né, informações e conhecimento. Então, é uma ferramenta que estende a nossa capacidade. Além daquilo que nós já buscamos através dos livros, dos autores, através daquilo que nós já estudamos no dia a dia, tá? A tecnologia ela é mais uma ferramenta para expandir os nossos conhecimentos. Certo? E pensar que agora também, né, agora o termo da tecnologia através do computador, ele é inseparável da educação. Né? É um contexto que a gente chama de middleware. E aí o computador e o processo de aquisições de informação. Né? Tem algumas coisas, umas perguntinhas aqui para a gente pensar. Né, relação, como o computador pode te ajudar como fonte de informação? Como que ele pode trazer informação para você? Como que através você usa ele para poder fazer pesquisas? Dá conta de fazer através de verbetes do Google, né, a busca por informações interessantes? Como que você vai trabalhar com música, leitura de imagem? Como é que você faz isso no seu dia a dia? Né? A multimídia, a educação, a multimídia, o PowerPoint, o vídeo, ferramentas, elas estão para ajudar também na alfabetização? Né? E o computador e a educação especial, será que tem alguma coisa a ver? Então, só essas perguntinhas aqui básicas são para poder aqui suscitar e lembrar também que nós temos, né, a parte de tecnologia e do processo de informação, de aquisição de informação inseridos no nosso dia a dia, mas também dentro da educação. Né? Nós temos aqui, né, serviços de informação bibliográfica, né, textos inteiros online, né, a enciclopédia, né, gente? Quem teve em casa uma Barça, né, sabe muito bem o que é isso, que era a nossa ferramenta de pesquisa educacional, que se findou hoje com a questão, né, das informações na internet, o uso de banco de dados para qualquer tipo de informação geográfica, né, como hoje, por exemplo, se eu quero pedir um Uber, eu trabalho o computador, porque ele trabalha cartografia, buscando latitude e longitude da onde você está, para poder encaminhar para aquele, né, motorista que te buscar. Enfim, nós temos outras, né, ferramentas interessantes para a gente visualizar, né, através de banco de dados e multimídia. Os e-mails, né, que é comum na nossa vida, as conferências eletrônicas, né, as internets, phones, né, as conferências de voz, por vídeo, né, as teleconferências, a imprensa, o rádio, as televisões digitais, tudo isso são novas, né, são mídias, né, onde a gente utiliza através do processo de informação, que a gente usa no uso diário do nosso dia a dia. Né. Através da computação a gente tem o desenvolvimento de algumas habilidades, como a simulação de processos, as experiências de laboratório, as simulações de condução e de voo, de educação médica, de contextos empresariais, de emergências sociais, de guerra, de preparação para desastres. Então, eu tenho N habilidades que eu posso, usando o computador, gerar e aprender, né, através de simulações que eles mesmos nos emitem. Tá? E aí, nós temos alguns linguajares do dia a dia do uso das informáticas. Por exemplo, toda a parte de software. Tá? O que é um software? Um programa de computador. Pode ser um sistema operacional, como o Windows, né, que pode ser o Word, pode ser um antivírus, pode ser um Excel. Então, são programas que nós chamamos de aplicativos, tá? Que é o mesmo que você tem no seu celular. O que é a parte de hardware? Toda a parte física de um computador. Certo? Como um gabinete, uma CPU, um modem, uma placa, memória, um cabo,
né? Tudo isso faz parte do contexto de hardware. Então você consigo achar um hardware para vocês aqui. O mouse, certo? Que você usa no seu dia a dia do seu computador é um hardware. Ok? Voltando aqui, meus amigos, o que é a internet? Né? É uma rede. Tá? Uma rede mesmo, como você pensa numa rede de peixes, né? Só que de uma escala mundial, de milhões de computadores interligados ao que nós chamamos do TCP/IP, que é ali a identidade de onde que está esse computador. Cada computador tem o seu TCP. E esse IP, que é a identidade do computador, ele faz a transferência de dados a nível do mundo inteiro. Isso aqui foi pensado, gente, na década de 80. Tá familiarizado, um pouco antes tinha um uso militar, e a partir da década de 80 isso aqui, né, se dissemina como uso civil e esparrama no mundo inteiro. Tá? E aí nós temos os tipos, né, de arquivos que nós usamos no computador, que pode ser em formato de vídeo, de texto, de programa, né, todos eles levando em consideração, né, os últimos caracteres. Por exemplo, uma parte de texto, ele recebe lá o nome, que você coloca o nome do seu artigo, ele vai ter um ponto, e esse ponto depois vai ter um tipo de nome que é aliado ao programa. Como se for um arquivo de texto, por exemplo, ele vai ter lá, né, no doc. Se for um artigo de texto em comum, ele vai ser TXT. Se for uma apresentação, ele vai ter PPT. Certo? Se for um arquivo em PDF, então ele vai ter no final dele, né, que é Portable Script, né, ele vai ter lá da Adobe, ele vai ter um PDF no final. Enfim, o arquivo tem, se ele for um arquivo de vídeo, ele pode ser, né, MP4, ele pode ser MP3, para som. Ele tem lá um finalzinho que indica que tipo de extensão que ele é. Tá? E aí, com alguns nomes que nós temos aqui: Doc, que é de Word, PDF, né, TXT, que é de texto comum, PowerPoint, PPS, que é ligado também a slide, mas enfim, nós temos vários links aí, e a gente vai depois ver isso aí ao vivo quando a gente for trabalhar no laboratório. Tá? E aí tem uma coisa nova que eu coloquei para vocês aqui, que é a ideia de podcasting. Tá? Podcasting, o que é? Né? É um reprodutor de música, de arquivos digitais, né? Que vem de pod, né? Então hoje o que acontece? São temas que são gravados, pequenos, né? E com retransmissão em rádios, em TV, em internet, de uma forma específica. De repente você quer um podcast, por exemplo, que te atualize no começo da manhã sobre os assuntos do dia a dia. Então você procura lá um podcast, escuta uma banca, um número de pessoas apenas com voz que gravam um debate daquele assunto durante o dia. Então o podcast, ele vem agora com acho que uma parte mais nova, né, de transmissão de informação, onde você trabalha ali no dia a dia, ali, né, com informações reais que você quer a nível de pessoalidade. Você coloca lá no podcast o tipo de podcast que você quer, e aí você busca encontrar uma especificação daquilo que você quer ler. Tá? Aí tem repositórios de mídia, então aqui estão sites onde eu tenho informações, né, específicas. Eu tenho aqui slide, o Forshared, que tem assuntos do dia a dia, o Vimeo com vídeos, pedagogia, que é especificamente para trabalhar assuntos da área do curso de vocês, o domínio público, que tem um acervo muito grande de livros, o portal do professor do Ministério da Educação. Então, para vocês não pensarem que as mídias, elas são especificamente, né, para aquele. Hoje nós temos incontáveis quantitativos de mídia, onde nós buscamos ali, né, tudo aquilo que a gente quer de conhecimento. Tá bom, gente? E aí, dentro do contexto da educação, vamos pensar aqui que, por mais que eu tenha todo um contexto de novas tecnologias inserido, o educador, ele tem que ser reconhecido através da sua profissão, certo? Porque é ele que conduz o contexto da educação. Então, por mais que eu tenha N ferramentas importantes, né, onde a gente pode mudar o contexto de ensinar, é o professor, é o pedagogo, é ele que está ali no dia a dia com as necessidades educacionais educando. Então tem que relembrar que toda a prática de informática ou de novas tecnologias inseridas na educação, elas têm que servir justamente para ampliar o leque de possibilidades, mas nunca substituir. Porque é o professor aquele que tem a responsabilidade de fazer o contexto de ensinagem. Tá, ok, gente? Tem algumas fontes aqui, novamente colocando em links para vocês, né, entenderem o contexto de aprendizagem e buscarem ali ter um pouquinho de ideias, tá bom? Meus queridos,
Novamente, saudade de vocês, esperando que a gente passe logo esse momento e podamos estar juntos aqui debatendo os contextos da nossa disciplina. Tá bom? Valeu, galera, um abraço.